Então, pessoal, é uma alegria muito grande a gente estar mais uma vez aqui com vocês com o tema educação. Um tema que eu tenho um desejo e sou muito influenciado por essa temática, né? E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial. Eu posso dizer que é companheira também de trabalho, embora fazendo isso à distância. Hoje nós estamos aqui em São Luís do Maranhão, num trabalho presencial aqui na instituição, no Centro Educacional e Social São José Operário. E na oportunidade eu marquei uma conversa com a professora Fábia, né? Então, Fábia, seja bem-vinda aqui ao canal para tratar deste assunto que eu acho de suma importância. A dimensão do ensino presencial em tempo de pandemia, ainda não foi decretado um pós-pandemia, e depois com esse agravamento ou não da dimensão do novo ensino médio. Então a gente vai começar a nossa conversa sobre essa questão do retorno às aulas presenciais depois de um tempo de aula à distância. Eu quero primeiro agradecer, o convite do irmão Luiz, como ele bem falou, nós somos parceiros de trabalhar nessa instituição e sempre alinhados à educação. Eu tenho muito prazer porque tenho minha formação em arte, sou apaixonada por história da arte. De início, lá em meados de 80, 90, eu não imaginava em ser professora, Eu queria ser ou curadora de arte, trabalhar em um museu, algo assim. Depois, com o desenrolar do curso, eu fui perceber que o curso na UFMA do Maranhão é licenciatura plena, E aí, participando de projetos, a Nerine Lobão foi minha coordenadora durante um tempo. E aí, ela conversando comigo, ela disse assim, mas você não vai fazer o concurso? Para professor? Eu disse, para professor? Ela disse, aqui no Maranhão não tem como a gente viver de arte se não tiver um cargo fixo, E principalmente quem não vem de uma classe alta, porque a arte é elitizada, E aí, graças a Deus, eu fiz, alcancei. Hoje eu tenho 2 matrículas e aí trabalhei 14 anos como professora, Tive a oportunidade de ir para São Paulo para fazer mestrado em artes visuais. Não concluí porque engravidei nesse intervalo, Não concluí o mestrado. Mas aprendi muito, cumpri todos os créditos e isso me fez eu trabalhar aqui na Faculdade de Santa Fé. Então, hoje eu estou como gestora auxiliar do Centro de Ensino São José Operário, mas é algo que eu tenho muito prazer, gosto muito, Estou na área certa, Não saberia fazer outra coisa, Hoje, já com 22 anos de estado, tenho uma experiência muito vasta, Muito ampla, e essa pandemia, ela trouxe outras experiências para a gente, claro, Como o irmão falou, nós ainda estamos, numa fase endêmico, digamos assim, aliviou, mas não acabou, Eu costumo dizer aos alunos, não foi decretado o fim, da pandemia, mas a gente tem que tomar os cuidados e a gente precisava voltar. Eu ainda ontem, pensando sobre essa conversa com o irmão Luiz, veio à minha mente que acredito que o segmento mais prejudicado, com a pandemia foi a educação. Porque nós tivemos que nos adaptar à tecnologia, não que nós não conhecêssemos, mas a gente não utilizava com tanta frequência. Nós tivemos que nos adaptar, todo o corpo docente, a instituição, gestão, para que a gente pudesse ter como trazer conhecimento para os alunos. E para os alunos a dificuldade foi muito maior. Porque alguns, principalmente a escola pública, eu estou me referindo à escola pública, alguns com condições para terem um recurso, outros não tinham, e aí a Secretaria de Educação, ela nos trouxe a busca ativa, Nós ainda tivemos que buscar os alunos, nos preocupar, muitos retornaram, outros não. Pela primeira vez, nesses 8 anos que eu estou exercendo a função de gestora auxiliar, pela primeira vez eu vi o São José Operário com evasão. Muitos alunos não retornaram, E aí, quando a gente conversa, quando a gente vai para conselho, a gente sabe, E são dados já comprovados, porque muitos tiveram que trabalhar para ajudar os pais, Porque veio o desemprego extremo, E aí muitos vieram porque, como a gente não estava fornecendo a merenda escolar, foi determinada para que a gente fizesse kits, que a gente não chamou de cesta básica, porque eram muito poucos alimentos, que a gente determinasse kits para entregar. E muitos vieram,
nesse intervalo, né, nesse momento, eu passei por uma experiência assim constrangedora. Eu me senti muito mal. Fiquei assim uns 2 dias pensando, porque chegou um pai até mim querendo o kit. E eu lá na sala, né, da gestão, onde eu exerço a minha função, eu atendi, né? E ele disse assim: tem óleo na cesta básica? Eu digo, é um kit. Não tem óleo. Eu fui, me predispus a buscar o kit e entreguei. Quando ele saiu, que eu fui atentar, que se ele perguntou se tinha óleo, é porque ele estava precisando de óleo. E eu estava com dinheiro para comprar, para dar os R$10 na época, que há 2 anos atrás, né, quando começou a pandemia, era R$10, hoje é 15. A gente já encontra óleo de 15, 16. E aí eu fiquei com aquilo, né, meu Deus do céu, porque às vezes passa despercebido. Não é que eu não quisesse ter dado para ele, porque daria para eu ter dado. E aí a gente fica. Então, isso veio também à tona, né? Muito mais dificuldade financeira. Então, muitos alunos não estudaram porque não tinham como, mesmo a gente agilizando. Quando a SEDUC disse, né, que a gente tinha que fazer a busca ativa, tinha que fazer com que esses alunos viessem para que eles fossem promovidos, né? E realmente foram promovidos. A gente fez tudo isso. Eu, o professor Jorge, que é o geral, a Lúcia, na época, era a coordenadora, né, supervisão, toda a equipe da gestão, a gente se predispôs a receber trabalhos para que os alunos fossem avaliados para não ficarem retidos. Não houve retenção de 2020 para 2021, eles foram promovidos. Então, nós tivemos todos esses problemas, né, que a gente chama de problemas, mas aí nós vamos buscar a solução, né, que a pandemia trouxe. Claro que trouxe uma aprendizagem, né, para a gente de outra forma, são outras metodologias, né, que os professores agora vão utilizar, né, vão continuar utilizando. Nós tivemos que criar plataformas, né, para que os professores dessem suas aulas em casa, mas muitos alunos não acompanhavam, né? E eu sempre ouvia assim, quando recebia os pais: é um celular para os 3 em casa, é um celular para os 4, então eu tenho que revezar. Quando a gente fazia as provas, a gente disponibilizava assim: quem é do matutino vai fazer prova das 8 até as 14. Quem é do vespertino vai fazer das 14 até as 22. Eles tinham todo esse período, esse intervalo disponível para eles fazerem a prova e enviar. Isso para não prejudicar, Google Forms. Então foi a solução. Graças a Deus atravessamos. No retorno com as aulas híbridas, nós já tivemos outra dificuldade. Aí veio mais uma nova realidade. Os alunos perderam o hábito de estar presencial na escola, né, de cumprirem os horários, os intervalos. As provas, me reclamaram, não pode voltar a prova do Google Forms, porque era melhor. Eles podiam pesquisar e não tinha só 50 minutos, tinha quase que, né, 6 horas para fazerem a prova. Então a gente teve que conversar. Eu costumo dizer que eu estou tendo muito mais trabalho agora, né, porque a gente tem que readaptar os alunos. Tem uns 15 dias que a gente estava bolando, né, o que tratar na reunião de pais. E aí eu me deparei com um vídeo do filósofo Mário Cortella. A gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professoras e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Né, eu achei forte, né, mas é uma mensagem que a gente precisa repassar, porque a gente está com toda essa dificuldade hoje. Além da gente ter que se preocupar com o conteúdo, né, pedagógico, além da gente ter que se preocupar com todos os recursos para que essa transmissão de conhecimento seja favorável, a gente ainda tem que educar muito mais. Muito mais. E aí uma coisa que eu costumo dizer que a pandemia trouxe muito mais, a evidência está muito maior: o descompromisso dos pais. Aí tem aluno que fala assim para mim: minha mãe não pode vir, né? Eu me recuso a ouvir isso. Porque a gente que é mãe, eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu criei meus filhos trabalhando. A gente tem que vir à escola, tem que arrumar um tempo para poder acompanhar,
né? E nessa reunião de pais, eu coloquei para os pais, né, quando foi me permitido, oportunizado, falar com eles, eu disse: vocês precisam ouvir os filhos de vocês, precisam dialogar. Por quê? Porque hoje a gente tem um aparato tecnológico imenso, né? O celular, claro, que ele é maravilhoso, ele ajudou muito, né? Para quem não tem um notebook, né? Para quem não tem o PC convencional, tem uma forma dele ver a aula, vai para o canal YouTube, né? Ele vai para o Google, para a plataforma, tem como. Só que, independente disso, tem que ter horário, tem que ter disciplina. E aí o que a gente percebe, os alunos estão só no celular, os pais não se preocupam, e quando se preocupam, eles não sabem o que fazer. E eu já atendi alunas esse ano no matutino, que eu costumo dizer, né, para toda a equipe, o turno matutino me dá muito mais trabalho, agora nesse momento endêmico, né? Porque eles estão numa ansiedade terrível. E aí eu vejo pelas leituras que eu faço, é uma geração muito mais fragilizada, vulnerável. Se a gente dá um não, vem a crise de ansiedade. Se aprova, né, eles entendem que o enunciado está maior do que o que deveria, dá uma crise de ansiedade. E aí eu até falei nessa reunião, parece assim que é uma geração que não sabe ouvir não, né? E para quem é da minha faixa etária, né, de 50 anos, a gente ouvia não, a gente sabia, a gente muito mais ouvia do que falava. E hoje eles têm a oportunidade de questionar, de argumentar, mas eles estão perdidos. E eu acredito com o filósofo Mário Cortella, eu concordo, é justamente pela falta de educação. Está faltando uma educação que vem de casa, para que a gente possa continuar na escola, os valores, né? Para que a gente possa, às vezes eu estou na sala e o aluno entra, ou então eu vejo com o professor e eu volto. Dê bom dia, com licença, a gente precisa desses valores. E aí essa endemia, ela trouxe isso à tona, né? Eles não querem cumprir horário, eles não querem estar na sala, a gente tem que estar atrás e não querem fazer os deveres. Porque lá no Google Forms, né, lá no computador, no canal que eles têm acesso, é muito mais fácil, vai e pesquisa, né? Eles não querem mais se dar o luxo de escrever, né? Tem alguns educadores, alguns professores de português, da língua portuguesa, que dizem: meu Deus, o vocabulário da internet é terrível, né? Os alunos não se corrigem, todo mundo fala errado, e a gente sabe que na internet é tudo diminuído, né? Você é VC. VC é tudo abreviado. E como que esses alunos vão aprender? Como é que eles vão aprender? Então, isso são as dificuldades que trouxe esse momento, né? Então, a gente fala que são 2 anos de prejuízo, e realmente são 2 anos, né? À tarde, nós recebemos aqui agora umas estagiárias de pedagogia da UEMA, né? E aí, eu conversando com elas fazendo questionamento, queriam que eu contasse um pouco da história da escola, que falasse do corpo docente. E aí nós chegamos nesse momento, né, de pandemia. E aí tem uma que ela vem fardadinha do Marista, né, estagiária também lá. E aí eu perguntei para ela, como é a tua realidade na escola particular? Ela disse assim, não é diferente do que a senhora está falando não, né? E como eu estou estagiando no fundamental, os alunos do fundamental nesses 2 anos não foram alfabetizados. A gente tem aluno na 4ª série do primário que não sabe ler. Você vê Marista, né? Marista, quer dizer, uma escola particular, né, do poder aquisitivo alto, né, da classe A. De cunho religioso. Isso, de cunho religioso, mas o problema está em todas as classes sociais. E aí a gente vê que o prejuízo para ser corrigido é daqui a uns 10 anos, né? Tem que passar essa geração aí, né? Que eles não querem mais ler, eles não querem mais estudar, né? Estão completamente desabituados. Veio esse descompromisso todo, a gente não sabe como resolver, né? E para completar todo esse momento, veio o novo ensino médio. E aí, Fábia, que vantagens ou desvantagens você percebe nessa aplicação desse novo ensino médio? Você que lida com isso. No canal eu trouxe alguém que trabalha com a educação popular, Ana Cláudia, está bem inserida nisso, mas você está bem mais, você está inserida numa escola de ensino médio aqui no estado do Maranhão. E aí você poderia partilhar conosco como é que está sendo essa aplicação desse novo ensino médio. Está sendo bem difícil. A nossa escola ela é piloto, né? Ela foi contemplada pela Secretaria de Educação como escola piloto. É uma escola parcial, né? Porque o atual governo
ele canaliza para todas as escolas serem integrais, né? A nossa não é integral porque é um prédio alugado, né, para o Estado, por isso ela ainda é parcial, né? E aí nós temos uma resistência, eu não diria hoje que tão grande, não é uma resistência 100%, mas é uma resistência, acredito eu, que ainda de 50%, né, do corpo docente, porque na verdade não é fácil, né? E aí eu sempre em reunião com eles, quando a gente está nos conselhos, eu falo, infelizmente já é uma lei, né? A lei 13.415/2017, ela a partir de 2022, ela vigora, né? Então toda a escola particular, em qualquer esfera pública e privada, tem que cumprir, tem que exercer. Porém, né, nós não tivemos as formações devidas, né? Nós somos praticamente que informados a trabalhar o novo ensino médio. E uma dificuldade desse novo ensino médio, para mim, que estou vivenciando, como o irmão Luiz coloca, é que na prática foi adaptado a cada região, né? Não é uniforme, né, para todos os estados, cada estado vai para a sua realidade. Então aqui a SEDUC, a gente trabalha com disciplinas diversificadas e mexeram na base. Então é bem aí a resistência dos professores, né? Eu ouço muito assim, tá? Eu fui formada em matemática, não fui formada para eletiva, eu não fui formada para itinerário. Cadê as formações? As formações aconteceram via canal YouTube, via Meet, né? E alguns materiais são fornecidos. Todo o nosso modelo está baseado nas escolas integrais de Pernambuco. Tem um material amplo, bom, mas aí a gente vê a dificuldade na prática, falta recurso, né, para que isso realmente exerça, seja executado. E eu também, semana passada, depois da reunião de pais, eu recebi 2 mães de ensino médio que elas me levaram a um questionamento, porque elas disseram assim, o comercial, né, do governo sobre o novo ensino médio não passa da forma como está sendo colocado aqui. No comercial dá a entender que os nossos alunos, nossos filhos vão voltar para cursos profissionalizantes. E eu fiquei pensando, e realmente, o modelo teórico, né, a ideologia talvez até perpasse por essa questão profissionalizante, mas na prática não. Por quê? Porque o professor, ele tem que mostrar a sua habilidade dentro da sua área, né? As gestoras da SEDUC, né, quando a gente vai para reuniões, elas sempre colocam. O professor, ele tem que entender que não houve prejuízo, por quê? Porque diminuiu a base, por exemplo, biologia, né? Tínhamos 2 aulas, ficou 1 aula. Só que aquele conteúdo que não foi contemplado, o professor ele vai buscar uma forma de trabalhar uma eletiva, mas isso é um problema. E se o professor não tiver a habilidade para trabalhar o conteúdo, né? Aí barra bem aí no questionamento que a mãe fez, né? O meu filho está fazendo uma eletiva porque ele precisa fazer a eletiva, porém, eu não sei se vai dar um resultado satisfatório. Não seria muito mais interessante voltar ao curso profissionalizante que vinham professores técnicos e dar um certificado no final do curso? Né? E realmente tem toda a razão, a reflexão faz sentido. Né? Mas o que eu percebo na prática, claro, que alguns trabalhos a gente vê que o professor ele se preocupa no projeto, na ementa, ele faz todo um alinhamento para que dê um resultado satisfatório. Mas outros professores não conseguem. E aí o que a gente vai fazer? Mesmo sem conseguir, mesmo sem entender, ele precisa cumprir. Tanto o professor quanto o aluno. Né? Então, o novo ensino médio ele está com todos esses problemas, né, que são graves. Né? A gente não pode dizer, a gente está tratando de educação. Né? São os nossos, né, futuros, né, profissionais. Então, a gente precisa dar um respaldo. Né? Eu li também na Folha de São Paulo um artigo sobre também um novo ensino médio, onde eles colocavam toda a fragilidade lá em São Paulo do novo ensino médio, que está ficando tudo mais disperso. E aí eu não fiquei tranquila, porque eu sei que eu estou vivendo também isso, mas aí eu pontuei, pelo menos não é só aqui no Maranhão, né? A dificuldade está no geral. É geral, todo mundo sente a dificuldade. Tá? Onde eu moro, no condomínio onde eu moro, eu já conversei com algumas mães que têm filhos em escola particular no ensino médio,
E aí o que elas me dizem? A escola particular está trabalhando as disciplinas eletivas no contraturno e não alterou a base. Essa seria uma solução. Daí o projeto ser para a escola integral, né? Porque a nossa escola é parcial e aí eles trabalham em um só turno, não tem como, reclamam. Neles reclamam, claro que a gente sabe que é com razão, né? O professor tem toda a razão, a gente tem uma formação, a gente passa 4 anos, 5 anos em uma faculdade, em uma graduação, vai para uma pós-graduação e de repente chega alguém e muda tudo isso. Nós não fomos consultados. A nível de SEDUC do Maranhão, a gente foi informado, né? E que teríamos formações, mas ninguém nos consultou para saber se nós íamos aderir ou não. E a lei agora já vigora, né? Eu já ouvi rumores que talvez, né, o novo presidente possa revogar, mas a gente sabe que é muito difícil revogar uma lei, né? Mas eu acredito que assim, categorias, né? Porque nós, se tratando de São Luís, do Maranhão, nosso sindicato, ele não é atuante, né? Ele não valoriza os profissionais, né? E é muito mais só a questão de militância partidária. E aí precisam nos ouvir, a gente precisa mostrar o que nós estamos vivendo, porque a gente passa por uma insatisfação e os nossos alunos passam também por uma deficiência de aprendizagem, né? E aí já tem a deficiência e aí com a pandemia piorou, se agravou. Né? Se agravou, aí juntou, né, toda essa dificuldade, esse descompromisso, o afastamento da família com a escola, tudo isso a pandemia trouxe, a pandemia não aproximou, né? Outra coisa que a gente estava questionando também, agora, né, já foi aprovado, já foi sancionado a questão da lei que os alunos eles poderão, né, aprender em casa. Eu fiquei muito preocupada quando eu vi isso, né? Mas graças a Deus que já saiu uma nota que é preciso que os pais mostrem a sua formação em 3º grau. Não é qualquer um que vai poder, né, manter o filho em casa, estudando em casa, e aí faz com a escola só as provas para que ele possa ter, né, formalmente o seu certificado. Porque a preocupação por que a gente está com esse prejuízo todo? Porque, para a nossa realidade, se trata de centro de ensino São José Operário, muitos dos pais não têm formação, né? E aí como que vai ensinar, né? Como que, claro, que a gente sabe que independente disso, se tiver o compromisso, tiver a rotina e a satisfação do aluno de querer sentar, de ter a sua rotina, ele vai conseguir fazer. Tanto que uma diversificada que nós temos é a tutoria, e quando a gente fez uma reunião e aí um professor que é muito mais experiente nessa diversificada, ele fez uma formação para os outros, eu achei interessante, né? Quer dizer, o corpo docente, né, se preocupando um com o outro. Ele pediu, a gente marcou, agendou o dia, ele fez a formação da tutoria. E nessa diversificada chamada de tutoria, é justamente para o professor acompanhar o desempenho do aluno nas outras disciplinas, né, para ensinar o aluno a ter uma rotina de aprendizagem. Né, que quando eu converso com alguns pais, eu digo, se não tiver uma rotina diária, não tem como, né? O ensino, ele é cumulativo, né? Não é tu assiste uma aula hoje e lá daqui a 50 dias tu vai fazer uma prova e tá lá teu conhecimento. Não é assim. Tem que ter uma rotina diária. E aí uma coisa que me preocupa é que muitos pais, principalmente do matutino, né, eu volto a dizer que o matutino está dando muito mais trabalho, porque além dessa rotina, desse compromisso, tem as ansiedades, né? E a gente não sabe nem como tratar, né, essa ansiedade. A gente se sente impotente. Eu, a Vanessa, a Ivanilde, né, supervisão, apoio, por quê? Porque os alunos começam a chorar compulsivamente e depois vão se acalmando. E quando a gente consegue chamar os pais, que eles chegam até a escola, e aí eles dizem assim, tem que tomar remédio. Eu não sou médica, né? Eu sou leiga, né? Eu tento ajudar, mas eu ainda discordo de ter logo que dar uma tarja preta, né? Por toda a experiência que a gente tem, não tem um tratamento melhor, mais amenizado. Eu até coloquei no conselho, é preciso que você dê sua aula, mas também olhe os seus alunos, né? Perceba. Contexto, né? Isso, o contexto que ele está inserido, porque às vezes aquele aluno ele te distrata, né? Ele sai da sala, porque ele está com um problema bem maior, né? E nós aqui no Vespertino, atualmente, a 3ª série, a gente tem uns problemas assim tão grandes, né?
que a gente fica, meu Deus do céu, é assim, parece assim que as nossas gerações não tinham tantos problemas como tem hoje, né? Então a dificuldade toda perpassa, né, por esse agravamento, são N fatores, e aí eu até já coloquei em uma reunião da SEDUC que o Estado tem que trazer um psicólogo e um assistente social, né? Para a escola, para o ambiente, para poder nos ajudar, né? E voltando para o novo ensino médio, né? A gente não sabe quando é que nós teremos, na verdade, uma tranquilidade em relação à adaptação, em relação a essas novas metodologias, porque a gente está aprendendo, né? Eu preciso ler muito, o professor também, e às vezes quando um professor ele está insatisfeito, ele está resistindo, eu tenho que conversar para fazer com que ele exerça. A gente não pode deixar de mostrar, né, o que a SEDUC, né, que está digamos que numa trajetória bem maior, nos cobra, né? Porque se eles não fazem, quem será cobrado sou eu e o professor Jorge, né? A gente responde pela gestão da escola. E aí, para que eu possa convencê-los, eu preciso ter um estudo bem maior, que no fundo eu também sou insatisfeita, né? Porque eu, enquanto educadora, eu sei que a gente tinha que ter uma formação bem mais ampla e talvez não seria dessa forma, né? Já me perguntaram assim, mas tu não acredita que o ensino médio precisava de uma reforma? Claro, né, que precisava sim, mas a gente saiu de uma pedagogia tradicional, veio para a escola da escolha, né, sendo que os nossos alunos, a nossa clientela não está preparada para fazer essa escolha, né? E aí, no dia dessas eletivas, que os horários são congelados para que eles façam o que realmente eles escolheram, alguns dizem para mim, eu não vou hoje. Eu tô nessa disciplina por conta da professora, não era isso que eu queria fazer. Então, a gente se depara, né, com esses comentários que fragilizam muito mais a educação. Então, tá faltando, né, algo assim muito mais de aprofundamento, de embasamento, para que a gente possa trilhar para uma aprendizagem, para o que realmente é a transmissão de conhecimento. Fábio, a gente agradece pelo seu pipocado de ideias, você realmente flui, né? Pela experiência, né? Baseada na experiência, também pelas informações que você traz, né? Acho que você consulta, você pesquisa, você realmente é uma profissional que eu tenho uma grande estima, né? E o canal, para mim, para todas as pessoas que estão nos escutando, realmente traz à tona, ou nem sei se é à tona, né? Mas nos coloca a par da realidade, da situação escolar que nós estamos vivenciando. Quer dizer, eu não estou mais no ambiente escolar, nem como estudante, nem como profissional, como professor, nem tenho filhos que estão aí. Isso. E aí, eu poderia passar despercebido dentro da situação. Aí você traz toda essa experiência e certamente muito, muito, muito esclarecedora para nós. Então, as suas palavras finais, para a gente terminar a nossa conversa, que foi tão boa, poder ser o dia todinho aqui. Com certeza. Não me ficaria enjoado. Como sou professora, né, a gente começa a falar, tem que apertar o botãozinho, para aí já chega. Mas eu quero agradecer, né, a esse momento, é muito bom quando a gente pode compartilhar o que a gente vivencia, né, porque isso é conhecimento, isso é você aprender, né? Eu costumo dizer que a gente aprende a cada dia, né? Com todo esse momento que a gente vive, vulnerável, fragilizado, com toda a clientela, claro que a gente está aprendendo, a gente tem os entraves, né? A gente se defronta com muitos problemas, mas a gente precisa superá-los para tentar trazer. Então, eu só posso agradecer o irmão Luiz. Eu gostaria que ele estivesse aqui, porque quando chega um aluno com essa ansiedade, com essa fome de escuta, o irmão Luiz seria a pessoa ideal, né? Porque não tem como a gente educar sem, na verdade, ter os outros segmentos, né, bem ajustados, né? Faz parte do ser humano, né? Não tem como a gente crescer quando um lado está desfalcado, né? Então, essa é a minha contribuição, espero que realmente eu tenha contribuído. Os esforços são muito grandes e eu estou realmente na área que eu sempre quis estar. Então, gratidão a você, Fábio, gratidão a vocês que nos acompanharam e daqui a pouco vem mais conteúdo bom e qualidade para nós. Um beijo no coração e até o próximo.